gente! Aqui é Gabriel Cacau e hoje vamos falar sobre números inteiros. Preparados? Mas antes, vamos relembrar os números naturais? Os números naturais são 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Observe que tem início e não tem fim, ou seja, o 1 é o menor elemento, mas não podemos dizer qual é o maior elemento. São infinitos números. Suas principais funções são contagem e ordenação de objetos. Quando eu conto uma quantidade de objetos, 10 canetas, por exemplo, eu estou utilizando o número natural 10. Ou então, quando eu coloco uma quantidade de pessoas em fila, por exemplo, eu estou também utilizando números naturais. Primeiro para o número natural 1, segundo para o número natural 2 e assim por diante. Mas será que esses números são suficientes para representar as situações que nós vivemos no nosso dia a dia? Se você respondeu que não, acertou! E é para isso que a gente vai estudar os números inteiros, que vai ser uma ampliação do conjunto dos números naturais. Vamos juntos? No Rio de Janeiro, as temperaturas normalmente são positivas, acima de 0 graus Celsius. Mas em muitos outros lugares do mundo, os termômetros registram temperaturas negativas, abaixo de 0 graus Celsius. Uma outra situação é a referência zero que usamos para o nível do mar. Altitudes acima do nível do mar são positivas, e altitudes abaixo do nível do mar, profundidades, são negativas. Por exemplo, na figura, se o tubarão está 50 metros abaixo do nível do mar, podemos dizer que está a menos 50 metros. Se a águia está a 40 metros acima do nível do mar, podemos dizer que está a mais 40 metros, ou apenas 40 metros. Uma outra situação é no futebol, quando calculamos o saldo de gols. O saldo de gols é a diferença, a subtração entre os gols marcados e os gols sofridos. Veja em um campeonato, o time bom de bola marcou e sofreu a mesma quantidade. 9 menos 9, 0. Então, o saldo de gols é 0. Só craques marcou 15 gols e sofreu 3 gols. 15 menos 3, 12. Veja que o time marcou mais do que sofreu. Então, o saldo é positivo. E o time Perebas marcou 10 gols e sofreu 13 gols. 13 menos 10, 3. Sendo que ele sofreu mais gols do que marcou. Então, o saldo é negativo, menos 3. O mesmo ocorre com o Joga 10. Marcou 7 e sofreu 15. 15 menos 7, 8. Sendo que sofreu mais gols do que marcou. Então, o saldo é negativo, menos 8. Como você pode perceber, quando uma equipe marca mais gols do que leva, fica com um saldo de gols positivo. E quando uma equipe leva mais gols do que marca, o saldo de gols fica negativo. Os extratos bancários também podem apresentar valores negativos. Em linguagem matemática, observe algumas situações bancárias. Crédito de R$100. Crédito é aquilo que eu estou recebendo, então significa mais R$100. Débito de R$80. Débito é aquilo que eu estou gastando, então significa menos R$80. Dívida de R$600. Significa que eu não tenho ou que eu preciso pagar R$600. Então, menos R$600. Depósito de R$30. Significa que eu estou colocando na minha conta mais R$30. Então, é positivo 30. Saque de R$120. Saque eu estou retirando da minha conta. Então, menos R$120. Retirada de R$40. Bom, menos R$40. Você lembra como eu represento os números naturais em uma reta numérica? Isso mesmo, os naturais. Aqueles que utilizamos para contar objetos. 1, 2, 3. Então, vamos utilizar essa representação e, a partir dela, acrescentar também os números inteiros. Para representar os números naturais, temos esta reta numérica que você vê na tela.
mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante. Sendo que agora adicionamos o sinal mais antes dos números. Esse sinal mais ele é optativo. Você pode colocar ou não. Observe que entre duas barras nós temos uma unidade. Ou seja, para ir do mais 1 para o mais 2, nós andamos uma unidade. Agora vamos também acrescentar o zero. E os números negativos? Onde você acha que vamos colocá-los? Isso mesmo, antes do zero. Veja que temos o menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Bom, antes de seguirmos, vamos definir o seguinte. O zero ele é a origem e divide a reta em dois sentidos, no sentido positivo e no sentido negativo. Vamos agora falar sobre os números opostos ou simétricos. Você sabe o que é uma simetria? A simetria ocorre quando se divide um objeto em duas partes idênticas, que quando sobrepostas devem coincidir. Vamos ver alguns exemplos. Vejam essas imagens e essas retas pontilhadas. Elas dividem a imagem em duas partes idênticas. Logo, essas retas podemos chamar de eixo de simetria. Utilizando o mesmo conceito, vamos definir os números opostos ou simétricos, ou seja, os números cuja localização estão à mesma distância da origem, que é o zero. Observe a imagem na tela. Podemos citar como exemplo mais 1 e menos 1. São opostos ou simétricos, pois distam uma unidade da origem. Menos 5 e mais 5 são opostos ou simétricos, pois distam 5 unidades da origem. Em resumo, podemos afirmar sobre os números inteiros: não tem início e não tem fim, e, por isso, representamos com 3 pontinhos o início e o final desse conjunto, e é formado pelos números naturais, pelo zero e pelos números negativos, que são opostos aos naturais. A partir de agora, vamos resolver juntos alguns exercícios. Em um campeonato, o time azul foi o campeão com 12 gols marcados e 8 gols sofridos. Já o time amarelo ficou em último lugar do campeonato, com 4 gols marcados e 7 gols sofridos. Responda. Qual time ficou com um saldo de gols positivo? Temos dois times, o time azul e o time amarelo. Perceba que o time azul marcou 12 gols e sofreu 8. Logo, tem um saldo de mais 4, ou apenas 4, pois 12 menos 8 igual a 4, e o time marcou mais gols do que sofreu. Já o time amarelo marcou 4 gols e sofreu 7. Logo, tem um saldo de menos 3, pois 7 menos 4 é igual a 3. E o time marcou menos gols do que sofreu. Logo, o saldo é negativo. Podemos concluir que o time azul foi o time que ficou com um saldo positivo. Item B. Qual time ficou com um saldo de gols negativo? Como já calculamos anteriormente, o time amarelo ficou com um saldo negativo. Nesse exercício, utilizamos apenas o conceito de números inteiros positivos ou negativos para resolver. No próximo, vamos utilizar a reta numérica. Preparados? Em um determinado dia de inverno europeu, as cidades Londres, Paris e Roma registraram as temperaturas mínimas e máximas conforme a tabela. Item A. Represente as temperaturas da tabela em uma reta numérica. Vamos começar desenhando a reta numérica e vamos padronizar as cores vermelha para Londres, laranja para Paris e verde para Roma. A temperatura máxima de Londres foi de 2 graus Celsius. Logo, vamos marcar o ponto mais 2 com LM, sendo esse M um M maiúsculo, representando a temperatura máxima. Já a temperatura mínima foi de menos 3 graus Celsius. Logo, vamos marcar o ponto menos 3 como LM minúsculo.
esse M minúsculo representando a temperatura mínima. Em relação a Paris, a temperatura máxima foi de 6 graus Celsius. Logo, vamos marcar o ponto mais 6 como PM maiúsculo. Já a temperatura mínima foi de menos 1 grau Celsius. Logo, vamos marcar o ponto menos 1 como PM minúsculo. E, em relação a Roma, a temperatura máxima foi de 5 graus Celsius. Logo, vamos marcar o ponto mais 5 como RM maiúsculo. Já a temperatura mínima foi de 1 grau Celsius. Logo, vamos marcar o ponto mais 1 como RM minúsculo. Item B. Qual cidade registrou a menor temperatura nesse dia? Para determinarmos a menor temperatura, basta observarmos o ponto que está mais à esquerda na reta numérica. Veja que é o ponto LM minúsculo, que corresponde a Londres. Bem legal, né? Curioso que haja lugares no mundo em que a temperatura seja tão baixa, tão diferente aqui do Rio de Janeiro, não é mesmo? Bom, você lembra do conceito de sucessor e antecessor? Sucessor é aquele que vem depois e antecessor é aquele que vem antes. Vamos ver como isso funciona no conjunto dos números inteiros. Leia a reta numérica e responda. Item A. Qual o sucessor de mais 1? Na prática, queremos o número que está imediatamente após o mais 1, que é o mais 2. Item B. Qual o antecessor de mais 4? Agora, queremos o número que está imediatamente antes do mais 4, que é o mais 3. Item C. Qual o sucessor de 0? Se você falou mais 1, acertou. Item D. Qual o antecessor de 0? Se você falou agora menos 1, acertou, já que antecessor é o número que vem imediatamente antes. Item E. Qual o sucessor de menos 3? E agora, quem está imediatamente após o menos 3? Perceba que é o menos 2. Item F. Qual o antecessor de menos 5? Quem está imediatamente antes do menos 5? É o menos 6. Antes de finalizar a nossa aula, vamos resolver um último exercício. Um prédio equipado com elevador possui 2 andares de garagem subterrânea e 5 andares acima do térreo. Em certo dia, Roberval entrou no prédio a partir do térreo e subiu até o 3º andar. Após isso, teve que ir na garagem no 1º subsolo e, por fim, subiu até o 5º andar. Quantos andares Roberval percorreu nesse trajeto? Ajuda nessa questão pensar em uma reta numérica na vertical, em pé, onde o 0 representa o térreo, o menos 1 o 1º subsolo e o menos 2 o 2º subsolo. Vamos percorrer o caminho de Roberval andando andar por andar. Ele entrou no térreo e subiu 3 andares. Depois, desceu até o 1º subsolo. E, por fim, subiu até o 5º andar. Veja que Roberval percorreu 13 andares, que é o número de setinhas que estão na tela. Vimos bastante coisa na aula de hoje, não é mesmo? Estudamos o que são números naturais e para que servem, o que são números inteiros e em que situações do nosso cotidiano os utilizamos, como representar números inteiros na reta numérica, como comparar números inteiros e o conceito de simetria nos números inteiros. Você gosta de jogos? No seu material didático tem um jogo bem legal sobre números inteiros. O jogo é a Corrida dos Inteiros. Vai lá no material que tem as regras e o tabuleiro. E o melhor, você pode jogar sozinho ou acompanhado. Você escolhe. Bom, agora vocês estão aptos a tentar resolver os exercícios correspondentes no seu material. E até a próxima!